O que vou compartilhar agora tem o poder de transformar completamente sua compreensão sobre o cristianismo. Me chamo Rebecca Sullivan, tenho 52 anos, e há cerca de 8 meses, durante um passeio com minha família nas Montanhas Rochosas, vivi algo que jamais poderia imaginar. Sofri um acidente em uma trilha e caí de uma altura de aproximadamente 15 metros. Naquele instante meu coração parou de bater. Estive clinicamente morta por 26 minutos. Mas foi nesse período que tive uma experiência que mudou tudo. Durante esse intervalo entre a vida e a morte, tive um encontro direto com Jesus Cristo. O que ele me mostrou me impactou profundamente, especialmente sobre o que ele chamou de falsos cristãos, pessoas que vivem uma fé de fachada. As revelações que recebi são urgentes, e você precisa escutar isso agora, especialmente se acredita que estar numa igreja ou fazer parte de uma religião é o suficiente para a salvação. Tudo começou em um dia aparentemente comum de férias com meu marido Thomas e nossa filha Madison. Estávamos explorando o Parque Nacional das Montanhas Rochosas e durante uma trilha conhecida como Pico dos Anjos, o clima mudou repentinamente. Uma tempestade se formou, e ao tentar encontrar abrigo, escorreguei em uma rocha molhada e caí por uma encosta íngreme. Bati com força a cabeça e perdi os sentidos. Os socorristas disseram que estive sem sinais vitais por quase meia hora. Mas enquanto meu corpo estava inerte, minha consciência foi levada para um lugar completamente diferente, uma espécie de sala de julgamento celestial. Ali encontrei Jesus. Mas ele não era o retrato manso e suave que tantas vezes vi em imagens ou quadros de igreja. Seus olhos eram como fogo, penetrantes, como se enxergassem diretamente o mais íntimo da minha alma. Rebecca, ele disse, preciso te mostrar algo que vai partir seu coração, mas é essencial que o mundo veja isso com clareza. Sem entender, fui levada por ele para observar cenas como se estivéssemos assistindo a um documentário da realidade espiritual do mundo. Vimos igrejas, pessoas, rostos conhecidos e desconhecidos. E então ele começou a revelar algo chocante. Muitos dos que se dizem cristãos na verdade, jamais se entregaram de verdade a ele. Primeiro vi um pastor conhecido, bem vestido, que pregava com eloquência e era admirado por sua congregação. Mas Jesus me mostrou o que estava dentro do seu coração: orgulho, ganância, manipulação, pecado oculto. Ele me explicou que apesar do discurso religioso, aquele homem não era conhecido no céu. Em seguida vimos uma mulher da minha própria igreja. Sempre compartilhava versículos nas redes sociais e falava sobre bênçãos, mas em sua vida real havia fofoca, rancor, vaidade e um coração distante de Deus. Eles me honram com palavras, disse Jesus, mas seus corações estão longe de mim. Exatamente como está em Mateus 15, versículo 8. Fiquei confusa. Mas, Senhor, essas pessoas parecem tão devotas. Jesus então me mostrou Mateus 7, versículos do 21 ao 23. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos acreditam que estão salvos, mas nunca tiveram um relacionamento verdadeiro comigo. Eles se apoiam em ações religiosas, mas não têm uma transformação real. Ele disse. Depois disso, Jesus me mostrou algo chamado os 7 sinais do cristianismo falso. Cada um deles foi explicado com clareza. Primeiro, a aparência de fé, sem transformação interior. Vi um jovem líder de ministério respeitado por todos, mas sua vida privada era dominada por vícios e emoções descontroladas. Ele aprendeu a agir como cristão, mas seu coração jamais foi renovado. A fé genuína transforma, disse Jesus, como está em 2 Coríntios 5, versículo 17. Segundo, o amor em palavras, mas não em obediência. Uma mulher chamada Vanessa participava de tudo na igreja, mas vivia ignorando a vontade de Deus. Amor sem obediência é mentira, Rebecca, disse ele. Terceiro, o foco na religião e não no relacionamento. Outro homem, chamado Garrett, era exemplar em sua participação na igreja, conhecia doutrinas, orava e lia a Bíblia, mas tudo isso era feito mecanicamente. Ele sabe sobre mim, mas não me conhece. Religião sem intimidade comigo é morta. Essas revelações me abalaram. Comecei a me questionar sobre minha própria fé. Será que eu também só tinha aprendido a atuar como cristã? Jesus não estava condenando, ele estava alertando, com amor e firmeza. O que ele deseja são corações rendidos, pessoas transformadas, que vivem com ele e por ele, não apenas para manter aparências. O quarto sinal, Jesus continuou, é viver uma fé condicional, ser cristão apenas quando isso é conveniente. Vi então um rapaz chamado Derek. Ele cresceu em uma comunidade cristã, participava dos cultos e servia em ministérios. Porém, fora do ambiente religioso,
sua vida contava uma história bem diferente. No trabalho, na faculdade, entre amigos, Derek se comportava como qualquer outra pessoa do mundo. Fazia piadas obscenas, usava linguagem imprópria, se envolvia sexualmente com a namorada e bebia excessivamente. Durante a semana, sua fé parecia desaparecer, e só ressurgia no domingo, como uma máscara. Muitos querem me seguir quando é fácil, Jesus me disse. Quando há conforto, quando estão entre outros cristãos. Mas no momento em que seguir a mim exige renúncia, ou vai contra a cultura, rapidamente abrem mão. Naquele instante me vi examinando meu próprio coração. Será que eu também só era fiel quando isso me beneficiava? O quinto sinal, ele continuou, é viver para a aprovação das pessoas, não para agradar a Deus. Vi uma mulher chamada Harmony. Ela conhecia bem a palavra, tinha uma aparência piedosa. Mas Jesus me mostrou situações em que ela teve a chance de falar sobre o Evangelho e preferiu se calar, por medo de parecer exagerada ou fanática. Ela escolheu o conforto da aceitação humana, disse ele, em vez da coragem de proclamar a verdade. E então me lembrou de Gálatas 1, versículo 10, onde Paulo pergunta: estou buscando agradar aos homens ou a Deus? Aquilo me cortou. Quantas vezes deixei de testemunhar por medo de rejeição? Quantas vezes optei pelo silêncio, quando devia ter falado? O sexto sinal, Jesus revelou, é permanecer em pecado sem arrependimento verdadeiro. Vi um homem chamado Preston. Ele frequentava a igreja regularmente, mas escondia uma vida dominada por práticas destrutivas, pornografia, mentiras, desonestidade no trabalho. Jesus explicou, ele fez uma oração no passado, mas nunca se rendeu de verdade. Não houve mudança. Em 1 João 3, versículo 9 deixa claro, quem nasceu de Deus não continua vivendo no pecado deliberadamente. Isso não é sobre perfeição, acrescentou ele. É sobre direção. Um coração verdadeiramente regenerado não consegue viver no erro sem sentir o peso da convicção. Arrependimento real não é apenas tristeza pelo pecado, é mudança. Ele citou Atos 19, versículo 19, quando os novos convertidos destruíram publicamente seus livros de magia. Foi uma renúncia visível, corajosa, completa. Muitos pensam que minha graça é licença para pecar, disse Jesus, mas a graça verdadeira é poder para vencer o pecado. O sétimo sinal, continuou, é querer uma salvação fácil, sem entender o custo de me seguir. Jesus me mostrou multidões de pessoas que haviam aceitado a fé em eventos evangelísticos, mas não haviam realmente se rendido. Elas queriam os benefícios, perdão, céu, paz, mas sem entregar o controle. Querem me adicionar às suas vidas, disse Jesus, mas não permitir que eu as transforme. Ele foi claro, o discipulado não é opcional. O verdadeiro cristianismo exige morte do eu, renúncia diária, entrega total. E então, com uma expressão séria, ele completou: Rebeca, eu te mostrei tudo isso porque não quero que você se engane. Nem você, nem qualquer um que ouvir essa mensagem. O caminho para o céu é estreito, e poucos o encontram, mas ainda há tempo. Senhor, perguntei com lágrimas, como posso saber se sou realmente salva? Como saber se minha fé é verdadeira? Jesus então sorriu, e foi a primeira vez que senti paz desde o início daquela experiência. Deixe-me mostrar, ele disse. A visão mudou novamente. Agora diante de mim, estavam pessoas cuja fé era genuína. Elas exalavam autenticidade, humildade, amor. Era algo que não dava para falsificar. Veja esta mulher. Jesus apontou para uma enfermeira chamada Celeste. Ela trabalha em um hospital público, durante as noites. Quando erra, se arrepende profundamente. Ela lê as Escrituras não apenas para ter conhecimento, mas para me conhecer. Ora não por rotina, mas por desejo de estar comigo. Ela me obedece mesmo quando é difícil. Ama mesmo quando não recebe nada em troca. Essa é uma vida frutífera, disse ele. Como está em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vi Celeste servindo os pacientes mais difíceis com compaixão, encorajando colegas mesmo cansada, orando por pessoas sem ninguém ver, e contribuindo financeiramente com missionários apesar de seus próprios desafios. Tudo por amor. Depois Jesus me mostrou um homem, Nataniel, carpinteiro, criado em uma casa ateia, viveu anos em rebeldia, drogas, violência, mentira. Mas aos 30 anos teve um encontro com Cristo que o transformou completamente.
Vi quando ele caiu em prantos, confessou seus pecados, pediu perdão às pessoas que havia ferido. E sua vida depois disso era visivelmente diferente: honestidade, integridade, oração constante, evangelismo sincero. Ele entendeu que me seguir custa caro, disse Jesus, e mesmo assim escolheu pagar o preço. Jesus continuou mostrando histórias como a de Marcos, um jovem soldado cristão no Império Romano que foi torturado por se recusar a negar sua fé, e de Dorothy, uma cristã coreana que foi presa por não adorar ídolos durante a ocupação japonesa. Ela memorizou mais de 100 capítulos da Bíblia para não ficar sem a palavra, pregou aos seus torturadores e morreu cantando hinos na prisão. Fé assim, disse Jesus, não pode ser forjada. Só vem de alguém que morreu para si mesmo e vive para mim. Então perguntei: Senhor, a maioria de nós nunca passará por perseguições tão extremas. Como podemos viver essa fé verdadeira no dia a dia? Ele me olhou com ternura e respondeu: Que bom que perguntou, Rebeca. Vou ser direto. Primeiro, pare de justificar o pecado. Reconheça-o, confesse, abandone. Arrependimento real traz mudança visível. Segundo, invista tempo real comigo. Não apenas orações antes das refeições ou leituras apressadas. Fale comigo, escute minha voz. Terceiro, obedeça, mesmo quando for difícil. Mesmo que vá contra seus desejos, mesmo que custe algo. A obediência, ele concluiu, é a prova do amor. Se você me ama, guardará meus mandamentos. Então ele continuou: Quarto, volte a buscar a minha vontade através da oração profunda e do jejum sincero. Muitos cristãos hoje não sabem discernir a minha voz porque raramente param para me ouvir. Estão sempre correndo, sempre ocupados, mas não silenciam o coração para me conhecer. Em Atos 13, versículo 2, vemos que os líderes da igreja primitiva estavam servindo e jejuando, e foi nesse contexto que o Espírito Santo falou com clareza. Quinto, sirva de verdade. Não se acomode apenas assistindo aos cultos ou ouvindo sermões. O Evangelho não é uma plateia, é um chamado à ação. Vá até os necessitados, os esquecidos, os machucados. Sirva com as mãos, com o tempo, com o coração. Sexto, adore mesmo quando for difícil. Escolha obedecer mesmo quando isso te custa. Liberte perdão mesmo que não seja justo aos seus olhos. Ame quando parece impossível. É nesse lugar de desafio que a fé deixa de ser teoria e se torna realidade. Jesus então parou por um momento e olhou diretamente para mim. Rebeca, você precisa entender, eu não procuro pessoas perfeitas. Estou buscando corações rendidos. Pessoas que me amam mais do que amam a si mesmas. Que estão dispostas a abrir mão de tudo por mim. Não quero fragmentos do seu coração, quero ele por completo. Lembrei de todas as vezes em que fui hipócrita, fingindo ser algo que não era. Com lágrimas, perguntei: e aqueles que eu enganei com a minha aparência de fé? Jesus respondeu com ternura, mas firmeza: a minha graça é suficiente. O meu sangue cobre todo pecado, para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Mas arrependimento genuíno não é emoção passageira. É decisão de abandonar o velho eu, de deixar para trás o cristianismo de fachada, a fé morna, o ego no centro. Naquele instante não resisti. Caí de joelhos e supliquei: Jesus, quero ser verdadeira. Quero te conhecer de fato, te amar de verdade. Me perdoe por tantos anos de religiosidade vazia. Toma minha vida inteira. Não quero te dar pedaços, quero te dar tudo. E naquele momento algo mudou dentro de mim. Não foi só um arrepio, não foi emoção. Foi profundo, foi transformação. Senti um amor que não exigia palavras, que me puxava para mais perto. E Jesus disse: isso é nascer de novo, Rebeca. Isso é salvação real. Você não é mais a mesma de minutos atrás. Entre lágrimas, respondi: eu sei, eu sinto. Tudo é diferente. Agora, disse ele, volte. Conte às pessoas o que viu, o que aprendeu. Fale da diferença entre seguir a mim de verdade e apenas usar o meu nome. Mostre o que é rendição de fato. Sua vida será o testemunho vivo do que aconteceu aqui. Jesus então me fez um alerta solene: Rebeca, lembre-se do que eu disse em Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Conheço tuas obras. Nem és quente, nem frio. Quem dera fosses um ou outro. Mas porque és morna, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Não dá para viver pela metade. Cristianismo não é um acessório de fim de semana.
é um estilo de vida completamente rendido. E mais, cada pessoa que você encontrar pode estar a um batimento do destino eterno. Leve isso a sério. Prometi, eu vou, Jesus. Prometo que vou. E ele disse, então desta vez viva de verdade. Chega de máscaras, chega de encenações. Viva como alguém que me ama de verdade. Na sequência, acordei numa cama de hospital, sem fôlego. Médicos e enfermeiros me cercavam, incrédulos. Disseram que meu coração havia parado por 26 minutos. Mas eu sabia, não era o fim, era o começo. Comecei a mudar tudo. Abandonei o que me afastava de Deus. Deletei redes sociais que alimentavam meu orgulho. Rompi com relacionamentos que me levavam ao pecado. Passei a dedicar horas por dia à oração e à palavra. Não por obrigação, por amor. Comecei a servir em abrigos para pessoas em situação de rua. Passei a contribuir com missões de forma sacrificial. E compartilhei o Evangelho com todos, sem medo de parecer fanática. Porque agora eu entendia. Há milhões que acham que estão salvos, mas vivem iludidos. São cristãos nominais, que um dia ouvirão de Jesus, eu nunca os conheci. Se você está ouvindo isso, e se identifica com algum dos 7 sinais do falso cristianismo, não ignore esse alerta. Examine seu coração com sinceridade. Você está realmente rendido a Jesus? Ou está apenas usando o nome dele como um rótulo conveniente? Nas semanas que seguiram a minha experiência, enxerguei tudo com outros olhos. Vi na própria igreja onde congregava, exemplos claros do que Jesus havia me mostrado. Líderes que viviam uma fé dividida, crentes que decoravam versículos, mas não viviam o Evangelho. Mas também vi os verdadeiros. Marta, uma viúva de 70 anos, limpava banheiros da igreja sem alarde. Jonathan, empresário jovem, pagava contas de famílias em segredo. Raquel, mãe solteira, jejuava por seus filhos sem que ninguém soubesse. A diferença era inconfundível. Os verdadeiros cristãos carregavam uma paz que não se podia forjar, uma alegria que não dependia de circunstâncias, um amor que se expressava em atitudes, não em aparências. E Jesus me mostrou a raiz do problema. Não são os de fora o maior desafio da igreja, são os de dentro. Pessoas que aparentam fé, mas vivem na superficialidade, afastados de mim, mesmo dentro dos templos. Ele me mostrou homens e mulheres que escolheram viver o Evangelho com integridade, como Wesley, um contador que perdeu o emprego por se recusar a compactuar com fraudes. Bethany, uma professora que enfrentou perseguição por não se dobrar a ideologias contrárias à fé. Harrison, um médico que abriu mão de riqueza para cuidar dos pobres como forma de ministério. Esses, disse Jesus, são meus verdadeiros seguidores. Eles entenderam o custo do discipulado. Sabem que me seguir exige renúncia. Também me mostrou como o falso evangelho tem invadido púlpitos. Pregações que agradam, mas não transformam. Igrejas que viraram palcos, e não casas de oração. Sermões que evitam confrontar o pecado para manter os assentos cheios. Mas ele me lembrou, ainda tenho minha igreja. Ela pode ser pequena, perseguida, ignorada pelo mundo, mas é fiel. É composta por aqueles que me amam de verdade, que guardam a minha palavra, que estão prontos para sofrer por mim. O tempo está acabando, Rebeca, ele disse. Vivemos os últimos dias. A porta da graça ainda está aberta, mas não permanecerá assim para sempre. Logo voltarei e muitos que pensam estar seguros descobrirão, tarde demais, que foram deixados para trás. O que posso fazer? Perguntei. Viva com autenticidade. Que sua vida transformada seja o maior testemunho. Proclame a verdade com amor, mesmo que seja impopular. Chame as pessoas ao arrependimento verdadeiro. Não ofereça uma salvação sem cruz. Nos meses seguintes, comecei a testemunhar. Alguns me ouviram e se quebrantaram. Outros se ofenderam, me chamaram de radical. Mas eu já estava preparada. Jesus havia me avisado: se rejeitaram a mim, também rejeitarão você. Mas continue. Continue firme, continue anunciando. E pela graça de Deus, vi vidas sendo transformadas. Vi crentes nominais se rendendo por completo. Vi jovens conhecendo Jesus de verdade. Vi famílias restauradas. Mas também vi resistência. Vi igrejas fechando portas para mim, por causa da seriedade da mensagem. Entendi, a verdade divide. Sempre dividiu, mas também liberta. Hoje, olhando para trás, sou outra pessoa.
Não sou mais aquela mulher que vivia para o trabalho, para as férias, para si mesma. Agora sou uma serva de Cristo, com uma missão clara: alertar o mundo sobre o perigo do cristianismo falso. E agora eu entendo: Jesus não me trouxe de volta só para me dar outra chance. Ele me trouxe de volta para que eu desse aos outros uma primeira chance real com Ele. Se essa mensagem tocou o seu coração, não adie. Não se contente com uma fé superficial. Não aceite uma salvação que não transforma. Jesus está chamando. E você vai atender? Muito obrigada por assistir até aqui.